Bom, vamos lá, gente. Nós vamos continuar falando a respeito das provas no processo penal. Especificamente, hoje nós vamos falar das provas em espécie, tá? Vamos começar, na verdade, vamos falar das provas em espécie, não vamos começar, né? Não precisa falar hoje das provas em espécie, né? Não vai dar para a gente tratar com profundidade todas as provas. No entanto, eu pretendo passar aqui para vocês as partes mais importantes de cada uma dessas provas e as provas mais importantes, as provas mais recorrentes, que são mais utilizadas aqui dentro do processo penal. Bom, na verdade, todas as provas dentro do processo penal, elas são importantes, né? Elas são muito, muito importantes. Nós vamos começar falando de uma prova aqui, que alguns dão um valor extremo para ela, né? Claro que ela tem um valor, ela tem muito valor, porque ela tem aqui uma categoria científica, que é a prova pericial, né? E dentro dessa prova pericial, nós vamos verificar aqui o exame de corpo de delito, né? Então, a prova pericial é uma prova que se dá um tremendo valor para ela dentro do processo penal. Antes de eu falar, iniciar aqui na prova pericial, propriamente dita, né? Eu tenho que dizer para vocês que todas as provas dentro do processo penal, elas são provas relativas. Não existe prova absoluta no processo penal. Todas as provas no processo penal, elas são relativas, né? Todas as provas têm prazo de validade. Na verdade, isso acontece porque todo conhecimento tem um prazo de validade, né? E as coisas, elas se renovam, as coisas mudam, isso também acontece com as provas aí. Mas então nós iniciaremos aqui pela prova pericial, né? A prova pericial, então, gente, ó, como eu já disse para vocês, ela tem essa questão de ciência, ela tem essa questão científica, né? Ela tem por finalidade aqui trazer questões que estão fora do saber ordinário, ou seja, fora do saber do homem médio, do homem comum, né? No caso aí, o juiz que vai realizar o julgamento do caso para proferir uma sentença condenatória ou absolutória, né? O juiz não sabe de tudo, embora ele pense que saiba de tudo, ele não sabe de tudo. Tem alguns conhecimentos, ou muitos, na verdade, conhecimentos, que estão fora do seu alcance. Então, a prova pericial, ela serve justamente para isso, para trazer essas questões que estão fora do nosso alcance, né? Estão fora do nosso conhecimento científico, do nosso conhecimento técnico. Então, nós nos socorremos, nós buscamos esse conhecimento técnico em outras pessoas, em outros ramos da, da ciência, né? Então, isso é a prova pericial. Existe uma mística, gente, se vocês pegarem a doutrina aí para estudar, quando as pessoas começam, quando os doutrinadores, eles iniciam falando a respeito da prova pericial, a grande maioria dos doutrinadores, eles começam assim: a prova pericial é conhecida, ou ela é chamada como a rainha das provas. E quando elas vão falar da prova testemunhal, elas vão dizer que a prova testemunhal, ela é a prostituta das provas. Tudo isso é conversa fiada, tá? Tudo isso é uma classificação antiga que foi dado aí, um negócio totalmente descabido, né? E que é reproduzido ainda hoje. Volto a dizer, dentro do processo penal, todas as provas, elas têm aí uma capacidade relativa, uma capacidade comprobatória relativa, né? Então, quando vocês forem estudar, se vocês pegarem esses doutrinadores aí que falam, olha, a prova, a prova pericial é a rainha das provas, a prova testemunhal, a prostituta das provas, né? Vocês ignorem isso, tá? Vocês ignorem isso. Nós não podemos desconsiderar, vejam só, eu não estou desconsiderando, não estou sendo aqui negacionista, porque isso também seria uma outra besteira, seria uma grande idiotice, dizendo que as provas periciais, elas não possuem um conteúdo forte, uma capacidade forte de fazer a prova, até porque ela passa por um rigor, ela passa por um método
científico, tá? Mas vejam só, essa prova, ela tem que ser corroborada muitas vezes com outras provas. Se for ver ainda, gente, se pegar o artigo 182 aqui do Código de Processo Penal, vejam só, quando as pessoas falam que a prova pericial é a rainha das provas, você pega o artigo 182 e lê para essa pessoa. Olha só o que diz o 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, em todo ou em parte. Mas ó, a prova pericial não é a rainha das provas? Se ela é a rainha das provas, o juiz deveria estar obrigado a ela. No entanto, o artigo 182 diz que o juiz pode rejeitar esse laudo em todo ou em partes, né? Uma questão muito importante, né? E um exemplo para nós verificarmos isso. Uma vítima de estupro, por exemplo, uma vítima de estupro. Foi encontrado sêmen de uma pessoa nessa vítima. Né? Constatou-se lá que era da pessoa X. Só por isso, nós podemos concluir que foi a pessoa X que estuprou a vítima? Não podemos concluir isso. O que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que existia material genético dessa pessoa X na vítima, que existia sêmen dessa pessoa X na vítima. Aí, falar que foi o X que estuprou a vítima, existe um longo caminho a ser percorrido, tá? Existe um longo caminho a ser percorrido. Isso deve ser verificado juntamente com as outras provas que serão produzidas, né? Então, gente, vejam só, é muito temerário nós utilizarmos, às vezes, uma prova pericial aqui para condenar uma pessoa sem outros tipos de provas, tá? Vejam, novamente eu repito, não saiam por aí falando que, o Bruno está falando que a prova pericial não presta. Nada disso, eu estou falando que a prova pericial é boa, estou falando para a prova pericial, ela traz um rigor científico para o processo, mas que a prova pericial, ela ganhou esse status de rainha das provas, uma prova irrefutável, quando na verdade não é isso. Esse exemplo que eu dei para vocês, né? Então, encontrar um material genético numa vítima de homicídio, por exemplo, do sujeito, do José, tá? Então, o material genético do José da Silva está na vítima de homicídio. Eu pergunto para vocês, o que isso prova? Prova que o José da Silva teve junto com a vítima. Isso está provado, porque tem material genético no corpo dela. Mas isso comprova por si só que foi o José da Silva que matou essa vítima? Não, nós não podemos chegar a essa conclusão automaticamente, né? Então, isso, gente, deve ir de uma forma a corroborar com as demais provas. Demais provas devem convergir para esse fato que foi o José da Silva que matou a vítima, porque o simples fato de possuir esse material genético não quer dizer muita coisa, a não ser que eles estiveram juntos, tá? Ótimo, vamos adiante. Feita essa desmistificação aí da rainha das provas, vamos prosseguir, tá? As perícias aí, gente, elas são feitas por um perito, né? Na verdade, quando nós tivermos um perito oficial, o artigo 159 do Código de Processo Penal vai falar que apenas um perito é o suficiente, tá? Então, basta para as provas periciais, quando eu estiver com um perito oficial, ou seja, perito oficial é aquele perito do Estado, aquele perito que presta o serviço para o Estado, ele é concursado na função de perito. Um perito basta, tá? É necessário apenas um perito. Isso aí está no artigo 159, então, do Código de Processo Penal. Só que eu já disse também um pouco para vocês a respeito disso, se não me engano, nós moramos num país, residimos num país de dimensões continentais, né? E que uma realidade, muitas vezes aqui no Sudeste, por exemplo, não é a mesma realidade que nós encontramos lá no norte do país, em algumas cidades. Estou falando das capitais também, que embora
seja muitas vezes algumas bem precárias, mas de cidades de interior lá da região. O Estado não possui pessoas concursadas, muitas vezes, nesses lugares. Não existe um perito nesses lugares. Olha, se até a segurança pública é muito ineficiente nesses lugares, quem dirá a existência de um perito, né? Então, não existe, muitas vezes, isso. Aí, como é que se resolve isso? O parágrafo 1º do artigo 159, então, ele traz a possibilidade de serem nomeados 2 peritos, tá? Que não são os peritos oficiais, é claro. E no artigo 159, parágrafo 1º, então, eu falo que na falta do perito oficial será nomeado 2 pessoas idôneas, tá? Então, vejam só o que o artigo diz. Eu vou ler para vocês aqui. Então, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, tá certo? Isso aqui acontece muito, né, em muitos dos lugares. Já faz um bom tempo, né? Eu tô ficando velho, os cabelos brancos mostram isso, né? Eu estagiei na Polícia Civil, e quando eu fiz o estágio, isso aí em 2004, mais ou menos, né? Eu estava lá na Polícia Civil, fazia-se uma prisão por tráfico de drogas, apreendia a droga, e não tinha perito para constatar que aquilo era droga, né? Isso em 2004, né? Estou falando aqui do sul de Minas, do sul do país, do sudeste do país, né? Um local relativamente assim desenvolvido, com boas condições. Então não tinha perito. Teria que mandar essa droga lá para Pouso Alegre, às vezes Belo Horizonte, né? E isso demoraria muito tempo, demandaria muito tempo. O que era feito, né? Quem fazia esses exames aqui? Eram farmacêuticos, gente, farmacêuticos. Então nomeava-se 2 farmacêuticos para proceder esse exame, né? Nada mais é que os farmacêuticos faziam de constatar que aquela substância, né? Então colocava assim primeiro, olha, foi apreendido uma substância branca com características de cocaína. Bom, não basta essa substância branca ter características de cocaína para eu condenar uma pessoa por tráfico de drogas. Eu tenho que comprovar que aquela substância branca com características de cocaína, ela possui os princípios ativos ou o princípio ativo da cocaína, né? Então nomeava 2 peritos, aí 2 farmacêuticos, e eles procediam esse exame, tá? Então a regra qual que é, pessoal? A regra é que eu tenho um perito oficial. Na falta desse perito oficial, 2 peritos aí nomeados, sendo elas pessoas idôneas com curso superior, preferencialmente um curso superior naquela área que eles vão realizar a perícia, tá bom? Então, existe essa possibilidade aí. Esses peritos que não são peritos oficiais, eles assinam, né, um termo de compromisso. Então, quando eles vão realizar a perícia, eles vão assinar um termo de compromisso. O que é esse termo de compromisso? Eles vão dizer que eles se comprometem a desempenhar aí fielmente aquele trabalho que foi conferido a eles, né? Inclusive, se eles fizerem algum tipo de fraude e tal, né? Existe um crime a respeito disso, está no artigo 342 do Código Penal, que é chamado de falsa perícia, tá? Então, o artigo 342 traz a punição para quem realizar, para quem correr aí nesse crime de falsa perícia. Ótimo. Outra coisa importante aqui é que o perito, não é o perito que é prova, tá? Às vezes as pessoas confundem isso, o perito é prova, o perito é meio de prova, né? O perito não é prova, o perito nem é meio de prova. O perito é um auxiliar da justiça, tá? Então, o perito é um auxiliar da justiça. Ele também não é parte. Vamos falar, o perito é parte. Não, o perito não é parte, o perito não é prova, o perito não é meio de prova. O perito é um auxiliar da justiça que realiza uma perícia, tá? E o que é a perícia? Perícia é a declaração, não é uma declaração.
técnica a respeito de um elemento de prova. Tá bom? Então, a perícia é uma declaração técnica a respeito de um elemento de prova, uma declaração técnica que nós não temos com conhecimento, né? Muitas vezes não possuímos esse conhecimento técnico, daí a necessidade da existência desses peritos para fazerem essa prova técnica. Beleza, pessoal? Então vamos prosseguindo aqui. Existe prazo para realizar essa perícia? Em regra, nós temos o prazo aí de 10 dias. Essa perícia deve ser realizada aí em 10 dias, tá? O laudo do parágrafo único, isso está escrito no parágrafo único do artigo 160, vai dizer assim: o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado em casos excepcionais e a requerimento dos peritos, tá? Então, a perícia, em regra, ela será feita, esse laudo pericial, na verdade. A perícia é feita na hora, né? Mas o laudo elaborado em 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogados em caso de necessidade, tá bom? Uma coisa importante aqui, gente, é que existe a possibilidade das partes aqui, elas indicarem o que é chamado de auxiliares ou assistentes. Então, as partes podem indicarem assistentes do perito, né? Que são outros peritos, mas são peritos indicados pela parte. Então, imaginem aí que você está sendo acusado de um determinado crime e que está sendo realizada perícia. Tá? Então, vamos pensar aí numa falsificação de documento. E vai ser realizada perícia nesse documento, ou falsificação da sua assinatura, alguma coisa nesse sentido, né? Ou você inseriu dados falsos num determinado documento, vai ser realizada uma perícia nesse documento. Bom, qual que é a regra lá? Perito oficial que vai fazer, então, essa perícia. Existe aí a possibilidade, então, de você, que é parte nesse processo, fazer a nomeação, né, de um assistente. Então, você pode fazer nomeação de assistente, chamado de assistente técnico. Olha só o que diz o parágrafo terceiro do artigo 159. Ele fala assim: serão facultados ao Ministério Público, ao assistente da acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico, tá? Então, existe essa possibilidade de eu nomear, de eu indicar outros peritos, que são pessoas aí que eu vou contratar, pessoas da minha confiança, para fazer essa assistência, né? E posso também formular quesitos para o perito oficial, para que ele responda a esses quesitos. O que é muito importante, gente, olha só como tem ligação aqui das matérias, né? Nós estudamos lá do inquérito policial, por exemplo. Vocês lembram quando nós estudamos inquérito policial? Nós falamos ali do artigo 6º, e eu disse para vocês, né, ainda quando nós estávamos presencialmente, nós nos víamos, né, eu falava para vocês, o artigo 6º é um manual do delegado de polícia. O artigo 6º é o roteiro que o delegado de polícia deve seguir. E qual que é a primeira necessidade lá? O artigo 6º, então, vai falar assim: assim que a autoridade policial tomar conhecimento do cometimento de um delito, o que ele deve fazer? Inciso 1, dirigir-se até o local. Ele deve dirigir-se até o local para a preservação desse local até a chegada dos peritos. E por que existe essa necessidade, gente? A confiabilidade, a qualidade da perícia que vai ser realizada, às vezes, no local de um crime, depende da forma que esse local foi preservado.
Tá? Então, a forma que esse local foi preservado, e se ele foi preservado, é o que vai trazer a qualidade para essa perícia, né? Então, se o local já foi, por exemplo, todo mexido, revolvido, né? Não tem necessidade nem mesmo de se fazer perícia, porque não existe qualquer tipo de confiabilidade, muitas vezes, nessa perícia, não por conta do perito, mas porque o local já foi tão alterado, o local foi tão modificado, né? E não existe aí qualquer tipo de possibilidade de uma perícia exitosa nesse sentido, né? Então é importante que a autoridade policial se desloque até o local do cometimento de um crime, né, que deixa vestígio, assim, para a preservação do local. Outra questão importante quando nós falamos de perícia, gente, está no parágrafo 7º aí do artigo 158, também, que dependendo aqui da situação, dependendo da matéria, se for matéria complexa e que às vezes envolve diversos tipos de conhecimento, o juiz ele pode nomear, né, mais de um perito oficial. Então, ao invés de eu ter apenas um perito oficial para aquela questão, eu vou nomear mais de um perito, tá? Então, o juiz vai nomear, na verdade, né? Imagine a situação que um determinado caso ali dependa de análise técnica, que o sujeito tenha conhecimentos médicos, por exemplo, e conhecimentos de física, né, de balística. Veja só, um perito só daria conta de fazer isso? Não, muitas vezes não existiria essa possibilidade, esse conhecimento de uma só pessoa dar conta disso. Então, o juiz nomeia aí mais de um perito oficial para a realização dessa perícia. Outra coisa importante, gente, uma coisa muito importante, está no artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1, é a possibilidade da oitiva desse perito ou dos peritos na audiência de instrução e julgamento. Tá? Então, os peritos eles podem ser ouvidos aí na audiência de instrução e julgamento. Inclusive, os advogados assim mais experientes, os advogados mais combatentes que atuam nessa esfera criminal, eles indicam muito que se peça a oitiva dos peritos, né, ou do perito, para se comprovar, ou para se verificar ali qual foi o método utilizado, né, como que o perito se pautou para realizar aquela perícia. Então, nós podemos, né, o advogado ou o Ministério Público, arrolar o perito, chamar o perito para prestar o seu depoimento, para ser ouvido na audiência de instrução e julgamento. Dentro dessa hipótese, importante é que esse perito ele seja intimado pelo menos com 10 dias de antecedência da audiência de instrução e julgamento, tá? Então, o parágrafo 5º, inciso 1 do artigo 159, traz essa possibilidade, mas também determina que o perito seja intimado no mínimo 10 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Outra coisa aqui, quando nós falamos de perícia também, gente, quando nós estamos conversando, desde que nós começamos a conversar, na verdade, não só das provas no geral, mas do processo penal como um todo, nós estamos falando, eu cansei já de falar para vocês já devem estar cansados de ouvir também, a expressão contraditório e ampla defesa, né? Então, contraditório é a ampla defesa. Isso deve ocorrer em todo o processo penal e em todas as etapas do processo penal. Ora, se estou dizendo para vocês que isso acontece em todo o processo penal, em todas as etapas do processo penal, isso também vai se aplicar nas provas periciais. Então, se aplica nas provas periciais. Então, você está dizendo, Bruno, que existe contraditória e ampla defesa nas provas periciais? Sim, existe contraditória e ampla defesa nas provas periciais. Como é que isso funciona? Ora, por exemplo, quando o, o perito vai realizar essa perícia, vai realizar esse exame, eu tenho que ser intimado disso, né? Eu tenho que ter conhecimento disso. Inclusive, eu posso acompanhar a realização da prova pericial, né? Eu posso acompanhar
Quando eu formulo quesitos para o perito responder, está acontecendo aqui o contraditório e a ampla defesa. Posteriormente, o código vai dizer também que eu tenho acesso ao material que foi enviado para o perito, né? Claro que isso deve ser feito de acordo com aquele sistema da cadeia de custódia que a gente falou um pouco na aula passada, né? Dentro dos institutos de criminalística, mas é facultado, então, a parte ter acesso aos exames, aos corpos dos exames, os métodos que foram realizados esses exames, né? Então, a prova pericial, ela está submetida aí ao contraditório e à ampla defesa em todas as suas etapas, desde o início, do começo da sua confecção, até lá, quando eu tenho a possibilidade, então, de intimar o perito para depor na audiência de instrução e julgamento. Então, existe a possibilidade, na verdade, existe a necessidade aí do contraditório e a ampla defesa quando eu falo em prova pericial, tá? Ótimo, gente. Isso aqui é meio que um geralzão das provas ou das perícias em geral, tá? É um apanhado geral das perícias em geral. Dentro das perícias aí em geral, eu tenho uma perícia específica que eu gostaria de falar com vocês aqui, que é o exame de corpo de delito, tá? Exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, a gente não pode falar, olha, que eu estou falando aqui quando eu falo de exame de corpo de delito, eu estou falando da prova pericial em geral, porque o exame de corpo de delito é uma espécie de prova pericial, como existe tantas outras aí. Por exemplo, exumação de cadáver é uma possibilidade. Quando o perito faz exame num determinado documento, né, é uma outra possibilidade. Então, o exame de corpo de delito aqui não é a prova pericial em si. O exame de corpo de delito é uma espécie de prova pericial, né? Primeira questão aqui que a gente tem que falar também é que esse exame de corpo de delito é um exame técnico, né, sobre a pessoa ou a coisa que constitui a própria materialidade do delito, né? Então, o exame de corpo de delito é um exame técnico realizado sobre a pessoa ou a coisa que representa a própria materialidade do delito. Ora, sabendo disso, então, exame de corpo de delito, ele somente será realizado, somente ocorre exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio. Somente os crimes que possuem vestígio é que serão alvo do exame de corpo de delito. Olha só o artigo 158. Diz assim: quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, tá? Então, a infração que deixa vestígio será indispensável o exame de corpo de delito, tá? Então, guardem isso, por favor. E guardem também, gente, que esse exame de corpo de delito, ele sempre vai recair sobre a coisa ou a pessoa, que é a própria materialidade do delito. Então, olha só, num crime de homicídio, por exemplo, eu estou falando do exame de corpo de delito no cadáver, que é a materialidade do delito, né? Num crime de furto ou de roubo, o exame de corpo de delito vai ser feito sobre a coisa, né, que foi furtada ou roubada. O crime de droga, né, na substância entorpecente, no crime de corporais, por exemplo, nas lesões que ficaram na pessoa, do crime de documento falso no documento, e assim sucessivamente, gente, sucessivamente, né? Então, isso é o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, ele pode ser direto ou indireto, já que eu chego e falo isso a respeito disso para vocês. Então, se eu disse para vocês que o exame de corpo de delito, ele recai sobre a pessoa ou a coisa
que comprova a materialidade do delito, né? Eu estou dizendo que eu somente consigo, muitas vezes, comprovar que um delito de fato existiu, né? Ou seja, existe a sua autoria, existe a materialidade, existe o objeto material desse delito, se eu realizar o exame de corpo de delito. E também, né, às vezes, o que vai acontecer aí é que eu vou ter a presença de qualificadoras ou casos de aumento de pena somente se eu realizar esse exame de corpo de delito. Olha só, uma questão interessante que está no artigo 171 do Código de Processo Penal. Diz assim, ó, nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumento, por que meios, em que época presume ter sido o fato praticado, né? Vocês podem falar, o que isso tem a ver? Isso tem a ver se eu pegar lá o crime de furto, por exemplo, tá? O crime de furto. O crime de furto, ele vai ter uma pena maior se esse crime foi cometido com escalada, se ele foi cometido com rompimento, por exemplo, de algum objeto que protegia esse bem, né? Então, existe esse caso de aumento de pena. O furto vai aumentar a pena dele se o sujeito cometeu esse crime com a escalada, por exemplo, tá? Se o sujeito usou de escalada. Ora, como é que eu provo que o sujeito utilizou de escalada para praticar aquele crime de furto? Por meio do exame de corpo de delito, tá? Não existe outro meio, gente. Ou então, um rompimento. O sujeito ele estourou uma porta, por exemplo, ele rompeu um cofre para subtrair um objeto. Como é que eu vou comprovar isso? Eu comprovo isso tão somente por meio de exame de corpo de delito. Ora, eu não consegui comprovar isso, não foi realizado exame de corpo de delito que comprovasse que o sujeito ele praticou esse crime de furto mediante escalada. O que eu faço? O sujeito vai ser absolvido? Não, ele não vai ser absolvido, no entanto, ele vai responder, deve responder, ser condenado, se ficar provado a autoria, tão somente pelo furto simples do caput do artigo 155, não incidindo qualquer tipo de majorante nesse caso, ou qualificadora, porque não restou demonstrado isso, porque não ficou comprovada essa situação, tá? Então isso é muito importante, porque a ausência do exame de corpo de delito, gente, pode levar muitas vezes à atipicidade total ou à atipicidade parcial de uma determinada situação, tá bom? Então, a realização desse exame de corpo de delito, ainda mais quando for para comprovar aí questões atinentes a qualificadoras, casos de aumento de pena, elas são extremamente importantes. Do contrário, pode-se levar, volto a dizer aí, a hipóteses de atipicidade, tá? Nós temos a hipótese de atipicidade. E daí, alguns falam assim, olha, mas o sujeito confessou que ele praticou o crime mediante escalada ou rompimento de uma coisa que estava protegendo o bem. A confissão sem o exame de corpo de delito, ela não é suficiente. A confissão sem exame de corpo de delito não é suficiente. Aonde está escrito isso? Vamos lá. O artigo 564. O artigo 564 fala de nulidades. Se tudo der certo, nós vamos ver nulidades no semestre que vem, né? Então, vamos tentar ver no semestre que vem. Olha só, o que o artigo 564, inciso 3, a linha B, diz. Então, os 564 está falando da nulidade, né? A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. 3. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. B. Exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígio. Então, a falta de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio leva à nulidade, gera nulidade do processo e muitas vezes, ou consequentemente,
a absolvição do réu por essa questão, tá? Então, a confissão do acusado não é suficiente. Se o acusado fala, não, eu cometi o crime mesmo, mediante escalada. Isso por si só não é o suficiente, porque o crime deixa vestígio, e se o crime deixa vestígio, é obrigatório, então, a realização do exame de corpo de delito sobre essa determinada situação, tá? Então, daí, nesse sentido, então, volto a dizer para vocês que nós temos dois tipos de exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito direto e o exame de corpo de delito indireto. Bom, o direto, como o próprio nome já diz, é quando o exame ele recai diretamente sobre o objeto do delito. O perito ele vai periciar o próprio corpo do delito, tá? Então ele pericia o próprio corpo do delito. Então vamos lá, um crime de homicídio. O que é o corpo do delito? É o cadáver, a pessoa morta, né? Um crime de furto. O que é o corpo do delito? É o objeto furtado e os vestígios deixados diante desse objeto furtado, tá? Então existe aí o exame de corpo de delito direto é bem tranquilo, é quando o exame pericial recai sobre o próprio objeto, né? E o exame de corpo de delito indireto, o exame de corpo de delito indireto, gente, é quando esses vestígios desapareceram, os vestígios sumiram. Nessa hipótese, então, existe a possibilidade da realização disso que foi chamado de exame de corpo de delito indireto. Essa possibilidade aí está no artigo 167 do Código de Processo Penal, que diz assim: não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a sua falta. Vejam só, aqui fala em prova testemunhal, no entanto, a doutrina e a jurisprudência, ela consignou aí que o exame de corpo de delito indireto, essa ideia de corpo de delito indireto, ela está dentro de um contexto probatório, dentro de um conjunto probatório, e não referente somente à prova testemunhal, tá? Então é dentro de um conjunto probatório. Então aqui é uma situação, gente, que o corpo do delito desapareceu. Não existe o corpo do delito, né? Isso é muito comum, por exemplo, em casos de homicídio, em que o sujeito aí some com o cadáver, né? Então ele mata a vítima, amarra aí pedras no corpo da vítima e joga no mar, ou joga na represa. Como é que vai encontrar esse corpo, né? Não existe possibilidade, muitas vezes. Um caso muito famoso que ficou conhecido entre nós aqui, a respeito de uma pessoa que foi condenada com base aí no exame de corpo de delito indireto, é o caso lá do Bruno, né? O ex-goleiro Bruno, da situação da Elisa Samúdio, né? Até hoje, o corpo da Elisa Samúdio não foi encontrado, e o que tudo indica é que não será encontrado, né? Mas a probabilidade dela estar morta é muito é muito grande, né? Então, como é que foi feito esse exame de corpo de delito se a Elisa Samúdio não apareceu, né? Foi feito dentro de um conjunto probatório aí, se eu não me engano, parece que encontraram até mesmo material genético dela dentro de algum carro, sangue, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, ocorreu o exame de corpo de delito indireto nessa situação. Olha só, gente, a regra é o exame de corpo de delito direto, tá? Então, a regra é o exame de corpo de delito direto. A exceção é o exame de corpo de delito indireto. Quando que vai ocorrer? Quando desaparecerem os vestígios, tá? Desapareceram os vestígios. Tem crime, gente, existe crime que não dá para fazer exame de corpo de delito indireto.
Não existe possibilidade de fazer exame de corpo de delito indireto. Por exemplo, um crime de drogas. Um crime de drogas. Não existe a possibilidade de ter um exame de corpo de delito indireto. Por quê? Porque que eu tenho que provar que aquela substância ali que eu digo que é entorpecente, de fato é uma substância entorpecente. Então não dá para condenar alguém falando, olha, que o sujeito foi preso com uma substância esverdeada, com aparência de maconha, com cheiro de maconha, por exemplo. Por quê? Porque tem que ficar comprovado através do exame de corpo de delito que aquela substância esverdeada, que tinha aparência de maconha, cheiro de maconha, ela possuía o princípio ativo tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha. Então, os crimes de droga, por exemplo, são um dos crimes que não existe a possibilidade da condenação de um sujeito com base no exame de corpo de delito indireto. Então, não dá para fazer nos crimes de droga exame de corpo de delito indireto. Nos crimes de droga é necessário o exame de corpo de delito direto, ou seja, o exame sobre aquela substância entorpecente que eu estou afirmando ser droga, tá? Do contrário, o rigor é a absolvição desse sujeito. O que é importantíssimo aqui, estou falando do artigo 167, que é quando os vestígios desapareceram. E quando eu digo que os vestígios desapareceram, eu estou falando que os vestígios não existem porque o autor, por exemplo, sumiu com esses vestígios, ele acabou com esses vestígios. Eu não estou dizendo que os vestígios desapareceram por conta do Estado não ter feito esse exame de corpo de delito, porque esse é problema do Estado, tá? Então, olha só, imagine a seguinte situação, pessoal. Imagine a seguinte situação. O sujeito está sendo processado aí por um crime de furto que ele cometeu mediante arrombamento, tá? Então, ele cometeu o crime de furto mediante arrombamento. Ótimo. À noite ele entrou lá e arrombou a casa do sujeito. O sujeito chegou, ligou para a polícia, chamou a polícia, né, e constatou, foi lá, constatou que existiu o crime. O que o artigo 158 diz? Os crimes que deixam vestígios será necessário a realização do exame de corpo de delito. O delegado não foi até o local, o delegado não chamou a polícia, não acionou a polícia, o delegado, então, não providenciou que fosse realizada essa perícia, esse exame de corpo de delito no local, tá? Isso aconteceu de manhã. À tarde, o sujeito foi lá e trocou a porta, trocou a fechadura da porta, deixou aquela porta bonitinha. Aí eu pergunto para vocês, os vestígios desapareceram, desapareceram? E por que os vestígios desapareceram? Desapareceu porque o Estado foi incompetente. Os vestígios desapareceram porque o Estado foi ineficiente. Nesse caso, gente, não cabe exame de corpo de delito indireto. Nesse caso, não existe o exame de corpo de delito indireto, porque existia a possibilidade do Estado fazer o exame de corpo de delito direto. E por que ele não fez? Não fez porque ele foi ineficiente, tá? O Estado não fez porque ele foi ineficiente. Nesse caso aqui, é problema do o Estado. O réu não poderá ser imputado a ele a essa qualificadora aí, o Estado que se lasque, o Estado, então, que se vire nessa situação. Beleza? Ótimo. Então, esse é o exame de corpo de delito. Lembre-se que a regra é o direto e a exceção ao exame de corpo de delito indireto, de acordo com o artigo 167, quando desaparecer vestígios, tá? Quando ocorrer aí o desaparecimento, então, dos vestígios. Ótimo. Vamos adiante. Quando nós falamos em prova pericial, gente, existe uma situação extremamente importante para nós aqui e uma situação também bem complexa, tá? Ela é bem complexa aqui, que são as intervenções corporais, né? Os limites dessa intervenção corporal. O que eu estou dizendo com intervenção corporal? Eu estou falando aqui a respeito da retirada de material genético do sujeito para comprovar alguma coisa.
Então, por exemplo, eu tirar sangue do sujeito, né? Eu tirar sangue do sujeito para comprovar que ele estava embriagado, ou tirar material genético do sujeito para confrontar esse material genético com outro material genético que foi encontrado na cena do crime, né? Então, a doutrina aqui, ela se debate ainda a respeito disso, e nós, um dia, se isso acontecer, vamos precisar da intervenção do Supremo Tribunal Federal para determinar essa situação aqui, né, a respeito da extração compulsória de material genético. Veja, alguns autores, eles defendem a possibilidade da extração compulsória de material genético do sujeito. Aí, você pega, por exemplo, o professor Auri Lopes Júnior. O professor Auri Lopes Júnior vai trazer uma questão que é interessante. Eu falo, compulsoriamente, você retirar compulsoriamente, ou seja, você obrigar esse sujeito a fornecer material genético, é a mesma coisa que você obrigar alguém a cometer a confessar um crime no interrogatório sobre tortura. É interessante a questão dele, eu acho que é bem interessante, é bem razoável, é bem lógico, né? Então, eu, particularmente, até o presente momento, eu sigo aí a doutrina e a jurisprudência que a intervenção corporal somente pode ocorrer para extração de material genético se houver a autorização do sujeito. Se o sujeito não, então, o sujeito não autorizar o fornecimento de um material genético, a sua retirada de um material genético, isso não pode ocorrer, tá? Isso não pode ocorrer. Aqui entra um princípio, gente, famoso também no processo penal, lá do latim, ele chama assim, nemo tenetur se deterege, né? Nemo tenetur se detegere, nemo tenetur se detegere, né? Esse princípio, então, nemo tenetur se detegere, ele traz a ideia assim, ou a tradução dele é nada a temer, né, por se deter. Então, ninguém tem nada a temer por se deter. E qual que é, logo, o que vem na minha cabeça e que vem na cabeça da grande maioria das pessoas, né? Aquela ideia, famosa ideia. Quem não deve, não teme, né? Então, quem não deve, não teme. Então, eu uso isso. Olha, se eu não devo, eu não sou, eu vou lá e ofereço meu material genético, eu deixo tirar meu sangue, eu deixo pegar saliva da minha mucosa aqui para comprovar, tirar um fio de cabelo, né, para fazer esse exame genético aí comprovar. No entanto, dentro do processo penal, existe esse princípio, nemo tenetur si detegere, você não precisa temer por se deter, porque ninguém é obrigado a praticar provas contra si mesmo, tá? Então, ninguém é obrigado a praticar provas contra si mesmo, tá bom? Então, essa é uma questão importante, gente, dos limites da intervenção corporal. Olha só, não confundam isso também, por favor, tá? Não vamos confundir isso com a possibilidade de eu utilizar material genético que foi encontrado no local do crime, por exemplo. Tá? Então, foi encontrado no local do crime material genético, né? Foi encontrado material genético na roupa da vítima ou do próprio acusado, objetos, tá? Existe aí essa possibilidade de eu fazer esse exame. O sujeito daí não pode falar, não, esse material genético é meu, eu não autorizo que seja feito nada com ele. Não, aí não existe. Eu estou falando que o sujeito ele pode se negar a fornecer esse material genético que está no seu corpo, tá? Então ninguém pode chegar lá e arrancar um fio de cabelo do sujeito contra a sua vontade. No entanto, o material genético que está solto por aí, está na cena do crime, está na roupa do sujeito, pode ser utilizado. Inclusive, ó, poderia se determinar busca e apreensão na casa do sujeito para aprender lá uma escova de dente que tivesse o seu material genético, tá? Uma escova de cabelo que tivesse o seu material genético para fazer essa comprovação, essa confrontação. Então, essa possibilidade existe. O que eu estou dizendo aqui é que não se pode extrair material genético de uma pessoa quando este não autorizar, tá?
Se nós fôssemos lá para o direito civil, lá no civil se resolve de uma maneira muito fácil isso, né? Então, imagine num exame de investigação ou uma ação de investigação de paternidade, né? Você entra com uma ação de investigação de paternidade contra um sujeito e seria necessário extrair material genético desse sujeito para comprovar se ele é o pai ou não de uma pessoa, né? E o sujeito então fala assim, não, eu não vou fornecer esse material genético. Lá no cível se resolve de uma forma muito fácil. O que acontece no cível? Eu inverto o ônus da prova, né? Existe uma presunção aí de que o que a outra parte está alegando é verdade, né? Então eu presumo que a outra parte está alegando que aquele sujeito é o pai da criança se ele não quer fornecer o material genético. No entanto, gente, aqui no direito penal as coisas não podem se resolver dessa forma, tá? Não existe essa possibilidade de eu inverter esse ônus, tá? O ônus da prova é do Estado, o ônus da prova é de quem acusa, o ônus da prova é do Ministério Público, nesse caso, e ele, então, deve promover os meios de provas necessários que estejam ao seu alcance. Inclusive, gente, nesse sentido aí, foi editada recentemente, agora em 2019, né, a Lei 13.869, que traz lá no seu artigo 13, inciso 3º, então artigo 13, inciso 3º da Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade, né? E então, nesse artigo 13, inciso 3º, traz aí como sendo crime de abuso de autoridade obrigar o sujeito a produzir provas contra ele mesmo ou contra uma terceira pessoa, né? Então, essa determinação, obrigar que o sujeito produza a prova contra ele ou contra terceiro, contra a vontade dele, né? Isso aí é enquadrado, então, é conhecido como abuso de autoridade, é tipificado, na verdade, como abuso de autoridade. Ótimo, tranquilo quanto a isso? Então, a respeito das provas periciais, exame de corpo de delito, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, era isso. Mas não acabou, não. Não fiquem contentes que não acabou. Vamos adiante. Vamos falar a respeito do interrogatório, tá? Vamos falar a respeito do interrogatório. Agora, interrogatório, então está aí a partir do artigo 185 do Código de Processo Penal, né? O interrogatório, ele acontece aí quando aquela pessoa que está sendo imputado um crime, ela vai ser ouvido em juízo, né? Ele vai ser inquirido em juízo. Então, nós temos aí o interrogatório. Veja, o interrogatório, ele acontece lá na fase pré-processual, né? A fase de inquérito, e o interrogatório também ocorre na fase judicial, né? Então, é a possibilidade, é quando existe aí a possibilidade, ou na verdade, não é nem possibilidade, é a necessidade do réu ser ouvido em juízo, o acusado. Olha só, o artigo 185, então, vai dizer que o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo será qualificado e interrogado na presença do seu defensor constituído ou nomeado, né? Existe uma questão, gente, que se debate aí, um tanto quanto infrutífera, no entanto, ela é falada na doutrina, por isso que eu preciso falar aqui para vocês a respeito dela. Se interrogatório é meio de prova ou é meio de defesa, né? Ora, ele tem essas duas naturezas, né? Então, ele tem meio de prova e meio de defesa. Ora, se é um meio de prova utilizado aí pela defesa, é claro também que ele é um meio de defesa, porque a defesa, ela vai se apresentar a sua defesa aí, vai fazer a sua defesa com base também em provas, né? Então, o interrogatório, ele tem essa natureza jurídica que alguns vão falar aí,
de mista, né? Uma natureza jurídica mista. Ele é um meio de prova e também é um meio de defesa, certo? É um meio de prova, é um meio de defesa. Existem algumas características do interrogatório que nós temos que saber, né? A primeira delas é que o interrogatório ele é personalíssimo. O que é isso que ele é personalíssimo? É que somente o acusado pode ser interrogado, né? Então, eu não posso interrogar uma outra pessoa pelo acusado. Somente o interrogatório, ele somente pode ser feito com a pessoa do acusado, né? Outra questão aí, outra característica do interrogatório, é a sua judicialidade. De acordo com o artigo 185, o interrogatório ele é feito pelo juiz, né? Então, é feito pelo juiz. E uma terceira característica é a sua oralidade, né? Então, o interrogatório, ele é oral, ele é feito de forma oral e reduzido a termo, né? Então, é feito dessa forma aí. Interrogatório, gente, ele vai se dividir em duas partes, tá? Se você pegar o artigo 187, aí nós vamos ver claramente que existem duas partes. O interrogatório se divide em duas partes. Olha só, quais partes são essas? A primeira parte é uma parte que não diz respeito ao crime em si. Então, essa primeira parte não vai falar do crime. Essa primeira parte, então, são os dados pessoais do acusado. O juiz vai perguntar a respeito dos dados pessoais. Olha só. Então, o artigo 187, parágrafo 1º, diz que o juiz vai perguntar a qualificação completa, a sua residência, o meio de vida ou de profissão, as oportunidades sociais, o local onde ele exerce a sua atividade, a sua vida pregressa, né, sua vida anteriores, dados familiar que entender pertinentes e dados sociais que entender pertinente. O que é importante aqui nós sabemos? Nós sabemos também que ninguém está obrigado a falar no interrogatório, né? O sujeito ele tem o seu direito de permanecer em silêncio, ele pode ficar em silêncio e o seu silêncio, inclusive, não pode ser entendido como algo em seu desfavor, né? Então, o que acontece aí? O sujeito pode ficar quietinho? Pode ficar quietinho. Ele não é obrigado a responder às perguntas do juiz. Olha só, artigo 186, parágrafo único, diz assim: o silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. No entanto, gente, se o interrogatório ele é composto de duas fases aqui, e essa primeira fase são perguntas pessoais ao acusado, que é a sua qualificação completa, onde sua residência, meio de vida ou profissão, eu particularmente entendo que ele seja obrigado a falar, mas não tem motivo aqui para ele falar, eu não vou falar, eu quero usar do meu direito constitucional de permanecer calado, né? Os acusados respondem essas primeiras questões aqui, referentes, então, essa primeira fase do interrogatório, né? E daí ou a segunda parte do interrogatório está no parágrafo 2º do artigo 187, né? Aqui, então, nós temos a segunda parte, ela é dividida aí em alguns incisos, né? Ele pergunta se são verdadeira a acusação que lhe é feita, né? Na verdade, primeiro o juiz ele vai ler a acusação, falar para o sujeito, olha, o senhor está sendo acusado do crime de furto, está sendo imputado pelo Ministério Público, aconteceu no dia tal, na hora tal. Daí o juiz pergunta se é verdadeira a acusação que lhe é feita. Não sendo verdadeira a acusação, né? Ele vai perguntar para o sujeito se ele acha que existe algum motivo especial que está sendo imputado a ele esse crime, se ele gostaria de esclarecer alguma coisa, tá? Então, essa segunda parte, aí sim, o sujeito, ele não pode, ele não tem obrigação nenhuma de responder às perguntas, tá? Então, ele não precisa responder essas perguntas.
No entanto, eu volto a dizer para você, não é que ele tem obrigação de responder na primeira parte lá, mas a primeira parte não diz respeito do crime. Se a primeira parte não diz respeito com o crime, não diz respeito do fato, né, não tem lógica esse sujeito falar que não vai responder, que ele vai ficar quieto, a não ser que ele seja um mala mesmo, ele queira afrontar o juiz, né? Aí é problema dele, o juiz também não vai bater no sujeito e obrigar que ele fale, mas é de bom tom que ele responda as primeiras perguntas lá, que diz respeito à qualificação desse sujeito. Eu participei de uma audiência, gente, na verdade eu participei de uma audiência que tinha 11 réus, eram 11 acusados. Eu era advogado de um deles somente, né? Mas eu participei lá do interrogatório de todos eles. E começou o interrogatório, né? Então o juiz perguntou, começou a qualificação, né? Qual que é o nome completo? A pessoa falou que não ia responder, ia se reservar no direito constitucional de permanecer calado, né? Qual que é a sua residência? Não vou responder. É uma coisa boba, uma coisa absurda, porque não tem nada a ver com a parte material do crime ali em si, né? Então, nós temos que fazer essa divisão do interrogatório. Uma primeira parte do interrogatório são perguntas que não têm a ver com o crime em si, com a materialidade, a autoria, são questões pessoais do acusado. E a segunda parte, né, aí sim diz respeito aos fatos, né? Então o juiz daí faz uma série de perguntas ao acusado, de acordo aqui com o parágrafo segundo do Código de Processo Penal, né? Então, são verdadeira acusação, já disse, se não for verdadeira, se tem algum motivo particular em que atribuí-la, ou conhece a pessoa a quem deve ser imputada a prática, onde estava, né, no tempo em que foi cometida a infração, se teve notícia dessa, ele fala das provas já apuradas, se conhece as vítimas, as testemunhas, se conhece os instrumentos com que foi praticada a infração, né? E, por fim, o artigo 188 vai dizer que, após proceder ao interrogatório, o juiz vai indagar das partes se restou algum fato a ser esclarecido, formulando perguntas correspondentes, se entender pertinente e relevante. Então, vejam só, o juiz faz todas essas perguntas e, terminando as suas perguntas, ele passa ali para a acusação e defesa sucessivamente, para que a acusação e defesa faça as suas perguntas, né? Então ele faça as suas perguntas, existe essa possibilidade, né? Uma coisa muito importante, gente, é que antes de realizar o interrogatório, ali o juiz deve assegurar ao réu o direito de entrevista com o seu defensor, tá? Então, o acusado ele tem direito de se entrevistar com o seu defensor, tem direito de conversar com o seu defensor, ele tem direito de falar com o seu advogado, né? Então, existe essa possibilidade. Outra questão importante, gente, é a respeito aí da possibilidade do interrogatório ele ser feito no estabelecimento prisional, tá? Então, ele pode ser feito no estabelecimento prisional, desde que exista aí a possibilidade de se assegurar a integridade e a segurança do juiz e dos auxiliares da justiça, né? Então, pode ser feito no presídio, né? Então, existe essa possibilidade de ser feito no presídio. Vejam só, onde está isso aqui? O parágrafo 1º do artigo 185, né, vai dizer assim: o interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento em que estiver recolhido, ou seja, o estabelecimento que ele está preso, desde que sejam garantidas a segurança do juiz, o membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como da presença do defensor e a publicidade do ato. Então, o interrogatório pode ser feito lá no presídio, pode ser feito na cadeia, mas lógico que isso não acontece, né, gente? Casos excepcionais, casos raríssimos, né? Acho que o juiz, o promotor, vai até o presídio para fazer o interrogatório. Não, isso não existe, né? Não acontece. Outra possibilidade, que está no parágrafo 2º do artigo 185,
é do interrogatório ele ser feito aí por sistema de videoconferência, tá? No entanto, o parágrafo 2º diz assim, que é excepcional essa possibilidade. Então, o interrogatório ser feito por videoconferência é excepcional, é uma possibilidade excepcional. A regra é que o interrogatório seja feito na presença do juiz. E, excepcionalmente, pode ser feito por videoconferência, né? No entanto, isso aqui tem que ser devidamente fundamentado, essa questão da videoconferência, né? Por que vai se fazer em videoconferência? É claro, pessoal, tem algumas questões, né, que é muito indicada a videoconferência. Imagina, então, que vai fazer interrogatório de um sujeito integrante de uma determinada facção criminosa, que às vezes tirar aquele sujeito do presídio, levar até o fórum para ele ser ouvido, isso envolve uma verdadeira operação de guerra, né? Então você tem que ir lá destinar um puta de um efetivo da polícia para que seja realizada esse interrogatório, né? Então, nesse caso, poderia ser feito por videoconferência, é possível fazer por videoconferência. No entanto, é excepcional. Essa é uma questão excepcional, tá joia? Então, beleza. Quanto ao relatório, o interrogatório, era isso. Vamos falar um pouco a respeito das provas testemunhais, tá? Então, da prova testemunhal. Então, da testemunha. O que é essa prova testemunhal? Primeiro, primeira questão, nós temos que saber o que é testemunha, né? Então, a testemunha é aquela que sabe alguma coisa a respeito do fato criminoso e ela é convocada para testar em juízo ou extrajudicialmente o que ela sabe, né? Uma das questões importantes quando eu falo de testemunha é que ela não é uma parte interessada na situação. Se ela for uma parte interessada na, na situação, ela não pode ser testemunha, né? Então, a testemunha é essa pessoa que vai declinar perante o juiz aí e as demais pessoas envolvidas no processo penal o que ela sabe a respeito dos fatos sobre os quais está se litigando no processo penal, né? Então, isso é a testemunha, aquela pessoa que sabe alguma coisa a respeito dos fatos e vai trazer isso, então, perante aí o juiz e as partes que atuam no processo penal. Quando essa testemunha for ser ouvida, gente, tá? A testemunha vai ser ouvida lá, ela vai ser ouvida em juízo, né? Claro que ela será ouvida em juízo, né? A testemunha que não mora ali no local que o crime aconteceu, onde está sendo realizado o julgamento, onde o processo está correndo, elas serão ouvidas aí por carta precatória, né? Então, expede-se carta precatória, de acordo com o artigo 222 do Código de Processo Penal, para essa pessoa ser ouvida lá em outro juízo, né? Mas quando ela mora no local, ou ela diz que comparece no local, ela vai ser ouvida no local que o processo está correndo. Uma questão aí interessante é que o artigo 212, na verdade, traz a possibilidade dessa testemunha ser inquirida, ser ouvida diretamente pelas partes, né? Então, diferente do interrogatório, que o juiz faz uma série de perguntas ali, com as testemunhas, o artigo 212 diz que as partes podem perguntar diretamente, né? E o juiz, muitas vezes, ele nem participa. Na verdade, ele não deveria participar, assim, ativamente, fazendo perguntas, porque ele estaria ali produzindo provas. E nós já vimos que o juiz não deve produzir provas dentro de um processo penal acusatório, né? Então, as testemunhas são ouvidas ali, passa para o Ministério Público faz as perguntas diretamente à testemunha, depois a defesa faz também diretamente as perguntas. Outra característica aqui é a oralidade, né? Óbvio. Então, as testemunhas, elas vão ser ouvidas de forma oral, salvo algumas exceções que eu vou falar para vocês dessas exceções aqui, né? Então, elas se expressam no vernáculo, né, que é no português. O artigo 204 vai falar no vernáculo, né? E isso será reduzido a termo. Então, ela vai se expressar de forma oral.
O artigo 213 também traz uma questão importante, né, da objetividade da testemunha. A testemunha deve ser direta, a testemunha deve ser objetiva, ela não pode, ou não deveria poder, na verdade, emitir opinião, tá? Ela não deveria poder emitir opinião, a não ser quando a sua opinião ela esteja ali diretamente ligada com o fato. Aí tudo bem, não dá para desassociar a sua opinião com o fato. Aí tudo certo, tá? No entanto, a regra é que ela não imita opinião, que ela não fique emitindo opinião, que a testemunha não tem que achar nada, ela tem que falar o que ela viu, né? E outra característica, gente, por óbvio aqui, é da retrospectividade, né? Ou seja, a testemunha fala de fatos que estão no passado, a testemunha fala de fatos históricos, tá? Ela vai falar de fatos históricos, fatos que ficaram, então, no passado. Ela sempre fala em retrospectiva, a testemunha nunca vai falar do presente, porque o fato criminoso, ele é sempre um fato histórico. O fato criminoso é sempre um fato passado, tá? Existe aí, gente, a obrigatoriedade do sujeito comparecer em juízo, tá? Da testemunha, então, comparecer em juízo. Olha só, artigo 206 vai dizer que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Então, a testemunha não pode falar, ah, não vou depor, eu não quero depor, né? Nós vamos ver também daqui a pouquinho que tem algumas exceções aqui. Existem algumas exceções. Então, ela tem que prestar o depoimento, tá? Ela tem que prestar o depoimento. Eu já vou falar já para você quem pode se recusá-lo, tá? Então, olha só, ela é obrigada a prestar o seu depoimento. Existem algumas pessoas que não precisa prestar o depoimento. Quem são essas pessoas aqui, ó? O ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão, o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado. Então, essas pessoas não estão obrigadas a prestar depoimento como testemunha. Elas não estão obrigadas a prestarem depoimento como testemunha. Ela não tem a obrigatoriedade de testemunhar, tá? Por quê, gente? Porque existe uma questão muito pessoal aqui, né? Existe uma questão muito pessoal. Que questão e é essa, ora, o pai às vezes tem que depor contra um filho, o filho depor contra o pai, né? Isso é uma questão extremamente penosa e, na verdade, nem sempre vai traduzir a realidade dos fatos. Muito pelo contrário, muitas vezes vai ser utilizado como meio de defesa, tá? Então existe essa obrigatoriedade. E a obrigatoriedade do sujeito também se apresentar em juízo. Ele tem que ir até o juiz lá para prestar o seu depoimento, com algumas exceções, tá? Também. Então, o artigo 221 do Código de Processo Penal, ele vai trazer aqui algumas exceções. Ele vai trazer aqui a possibilidade de pessoas que não precisam ir até o juízo para prestar o depoimento. Não estou dizendo que essas pessoas não prestarão depoimento. Elas são obrigadas a depor. Elas não precisam ir até o juízo, tá? Então, olha só, divida bem isso, por favor, tá? O artigo 206 vai trazer aqui para nós falar da obrigatoriedade de depor. E daí ele fala de um rol aqui de pessoas que não estão obrigadas. É o pai, é o ascendente, descendente, o marido, o irmão, o filho adotivo, essas pessoas não são obrigadas a depor. Agora, o 221 traz aqui um rol de pessoas que elas são obrigadas a depor, no entanto, elas não precisam comparecer em juízo, tá? Elas vão ser ouvidas de uma outra forma. Olha lá o artigo 221, que diz que o presidente, o vice-presidente da República, os senadores, os deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estado, territórios, secretários de Estados, os prefeitos do Distrito Federal, dos municípios, os deputados, as assembleias legislativas, estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos tribunais de contas da União, dos estados, do Distrito Federal, bem como dos tribunais marítimos, serão inquiridos em local
dia e hora previamente ajustado entre ele e o juiz. Então vejam, gente, todas essas pessoas que estão aqui no artigo 221 do Código são autoridades, tá? São chefes aí de determinados órgãos públicos, repartições públicas, elas são obrigadas a depor? Sim, elas são obrigadas a depor como testemunha, elas são obrigadas a testemunharem. No entanto, essas pessoas não são obrigadas a irem até o juízo, elas não são obrigadas a irem até o fórum. O que vai acontecer? Essas pessoas acertam entre elas e os juízes, né? Então, eles são ali amiguinhos, brincadeira, não é amiguinho não, mas por eles estarem obrigados a depor e eles não estão obrigados a ir ao fórum, né, depor, na audiência depor, eles se ajustam lá com o juiz, fala, tal dia, tal hora, eu presto depoimento aqui na prefeitura. O prefeito, por exemplo, fala, eu vou testemunhar, vem aqui na prefeitura, vocês podem colher o meu depoimento aqui, tá? Pessoal, ficou claro isso, essa diferença, tá? Não confundam, por favor, quem não está obrigado a testemunhar com quem não está obrigado a ir até o fórum testemunhar. Então, o artigo 206 traz lá que a regra é da obrigatoriedade de se prestar depoimento, de testemunhar, sob pena do sujeito ser conduzido coercitivamente. E daí ele fala quem não precisa testemunhar. Tá lá, são as pessoas que têm uma ligação íntima, afetiva com o réu. E o artigo 221, ele traz um rol de pessoas que elas devem testemunhar, no entanto, elas não estão obrigadas a irem até o fórum para prestar o depoimento, tá? Elas podem prestar o depoimento à distância. A distância que eu digo, o juiz combina com ela, um dia ou hora, ou elas podem até mesmo ir prestar o depoimento, mas em dia e hora previamente ajustado, previamente já marcado, tá bom? Outra coisa importante aqui é o dever que a testemunha tem de dizer a verdade, tá? Então, a testemunha, ela tem o dever de dizer a verdade, tá? Elas têm a necessidade de dizer a verdade. Olha só, o artigo 210 do Código de Processo Penal vai falar, então, para nós, que as testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, né, ou seja, individualmente, uma a uma, de modo que uma não saiba nem ouça o depoimento das outras, devendo o juiz adverti-la das penas combinadas ao falso testemunho. Então, quando começa lá o depoimento, o juiz vai falar, olha, o senhor vai depor aqui como testemunha, o senhor tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de cometer crime de falso testemunho. E aí o artigo 211 também vai dizer que se o juiz, ao pronunciar sentença final, ele reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, ele remeterá a cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração do inquérito policial, tá? Então, nesse caso, o juiz remete aí para a autoridade policial para se instaurar o inquérito para apurar se o sujeito cometeu falso testemunho ou não. E o artigo 203 também vai falar aqui que a testemunha fará, sob palavra de honra, então, o que ela fará? Ela fará o seu testemunho, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Tá? Então, ela fala sob palavra de honra. Né? A gente vê que lá no sistema norte-americano, inclusive, as testemunhas fazem o juramento lá sobre a Bíblia, juram dizer a verdade, né? Então, lá existe ainda resquício dessa mistura da justiça, do processo penal com a religião, tá? Uma coisa importante aqui também, gente, de eu falar para vocês, eu não vou entrar detidamente em cada uma dessas situações, mas é importante eu falar para vocês, de acordo com o procedimento processual que se é adotado, né? E eu já digo para vocês que existem três procedimentos, basicamente, daí com o júri, que é um procedimento especial, né?
Então, nós temos, e aí demais outros procedimentos especiais que existem, mas o procedimento, basicamente, o procedimento ordinário, procedimento sumário e procedimento sumaríssimo. Por que eu estou falando disso para vocês? Estou falando disso porque dentro de cada um desses procedimentos existe um número X de testemunhas que podem ser ouvidas, tá? Então, no procedimento ordinário, eu posso convocar 8 testemunhas, no procedimento sumário, 5 testemunhas, e no procedimento sumaríssimo, 3 testemunhas, tá? No entanto, o artigo 209 aí traz a possibilidade do juiz convocar testemunha além daquelas arroladas para ser ouvidas. Olha só, o artigo 209, é engraçado essas coisas, né? O artigo 209, então, do CPP diz que o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas próprias partes. Olha que negócio engraçado, né? Nós não temos um sistema acusatório, né? Então, um peronomútil, né? Existe um sistema acusatório, mas aqui nós temos resquício de um sistema inquisitório. Ou seja, as partes trazem as suas testemunhas, mas o artigo 209 aí diz que o juiz pode ouvir outras testemunhas além das testemunhas indicadas, né, lá na sua defesa ou na denúncia, no caso do Ministério Público, né? Então, é a possibilidade aí do juiz produzir provas. Existe a possibilidade, então, do juiz produzir provas, tá? Esquisito, mas fazer o quê? Existe essa possibilidade aí. Outra coisa ainda, gente, importante aqui, é a possibilidade de, quando for ouvida a testemunha, né, essa testemunha ser contraditada, tá? Então, a testemunha ser contraditada. O que é contraditar a testemunha, né? Contraditar a testemunha é eu levantar alguma suspeição, é uma forma processual, então, de eu arguir uma suspeição ou inidoneidade em face daquela testemunha, né? Então, eu levanto algumas questões referentes à testemunha. Qual que é o momento de eu fazer isso? Contradita é importante, antes de eu iniciar as perguntas, antes de serem iniciadas as perguntas, eu devo contraditar a testemunha, né? Então, como é que funciona? A testemunha senta lá para depor, ela vai ser qualificada, né? Então, daí o juiz vai falar, olha, o senhor vai depor como testemunha. Aqui, nesse momento, né, o advogado ou o Ministério Público pede a palavra lá, né, para o juiz, fala, excelência, eu gostaria de contraditar a testemunha. Então, é contraditada essa testemunha. Então, se levanta uma suspeição referente a essa testemunha, né? Para que ela não venha a depor, ou caso ela deponha, que isso seja colhido somente como informações, né? Como informações. Aí o artigo 208, então, nesse sentido, vai falar que não se deferirá com que a testemunha vai depor e vai fazer aí sob palavra de honra, promessa de dizer a verdade, ou seja, é o juramento, ela jura dizer a verdade. E o artigo 208, então, vai falar que não se deferirá compromisso, que alude ao artigo 206, aos doentes e deficientes mentais, aos menores de 14 anos, nem a pessoas que se referem ao artigo 206, né? Quais são as pessoas que se referem ao artigo 206? O pai, a mãe, o irmão, os afins em linha reta, né, o filho adotivo, aquela série de pessoas lá. Então, existe essa questão. Ou seja, eu vou contraditar essa testemunha para dizer que essa pessoa ela tem um certo interesse naquela situação e, por existir esse interesse, ela não deveria ser ouvida, né? Além disso, nós temos o artigo 214 aqui, pessoal. O artigo 214 diz assim, ó,
que antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha, como eu já disse para vocês, né, da contradita, o que é contradita, então guarde. Contradita é o momento que eu vou impugnar, vou contestar aquela testemunha. Então, é uma forma processual de eu arguir uma suspeição ou inidoneidade da testemunha. É uma forma, então, contraditar é eu falar que aquela testemunha não serve para depor naquela determinada situação, e daí eu vou ter que arguir quais são essas situações, né? Então, o artigo 214 prossegue aqui, poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. Aí o juiz fará, então, a resposta, o juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha, não lhe deferirá compromisso nos casos previstos do artigo 207 e 208, tá? Que são os casos aqui dos doentes mentais, dos menores de 14 anos, e 207, já que eu falo para vocês, que são as pessoas que estão proibidas de depor, tá? Então, a contradita aqui, a ideia era que essa pessoa não fosse ouvida. No entanto, o juiz ele pode ouvir essas pessoas, mas ele ouve como informante, tá? Então, a possibilidade aqui da contradita é nesse sentido, de levantar uma inidoneidade sobre aquela testemunha, existe uma suspeição contra aquela testemunha, que ela possa ser parcial, tá? Ela possa ser parcial naquele determinado processo. Vejam só, uma questão, por exemplo, de que o sujeito ele tem ele é credor do réu. Na verdade, ou ele é devedor, né? Credor não, ele é devedor do réu. Então, a testemunha deve 50. Vocês acham que ele vai chegar lá e vai contar a verdade? É bem provável que não, né? Ou então ele seja amigo íntimo do réu. Existe uma amizade íntima entre a testemunha e o réu. Ele vai contar a verdade? Não, é muito provável também que ele não venha a contar a verdade. E por fim, gente, aí, isso já ultrapassando essa questão da contradita, aí, não estou falando mais de questões suspeitas, né, de quem é suspeito para depor, nós vamos falar, então, do artigo 208 aqui do Código de Processo Penal também. O artigo 18, então, vai dizer que não se deferirá desculpem, o 207, tá? O 207 fala das pessoas que são proibidas de depor. O 207 então, são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Então, essas pessoas aqui do 208, né? 207, desculpem, elas são pessoas que estão proibidas de depor. Por exemplo, o advogado, né? O advogado. Então, o sujeito chegou lá para você para te consultar como advogado, né? Num crime de homicídio. Ele conta para você que matou o sujeito. Posteriormente, o Ministério Público te arrola como testemunha ali para prestar depoimento naquele caso, né? Você não está obrigado a depor. Você não está obrigado a depor, a não ser que o réu fale para você, né? E fala, doutor, pode depor lá. Aí ainda fica a seu critério. Se você quiser depor, você vai depor. Do contrário, você não depõe. Então, essas pessoas são impedidas, né? Aqui, em razão do seu ofício, por exemplo, o padre, né? O pastor. Então, imagine o sujeito católico que, após matar outra pessoa, ele vai até lá o padre, a igreja, e de joelhos confessa o assassinato e roga pelo perdão de Deus, né? Esse padre não está obrigado a depor, na verdade, esse padre está impedido de depor, né? Ele está proibido de depor porque ele obteve aquela informação por meio do seu ofício, né? Então era isso a respeito das provas testemunhais que eu tinha a falar a respeito delas para vocês, tá?
Vai ficar faltando aqui prova documental, gente. A prova documental ela é mais simples, tá? Alguma dúvida, pessoal, a respeito dessas questões que